Boa noite, estimados confrades e confreiras, amigos e amigas. Nessa noite, nossa CLCL está em festa, pois estamos promovendo, juntamente com o programa Direito, Café e Literatura, o tão esperado bate-papo literário com as escritoras Leila Meirelles e Naná Della Vinha. Ambas possuem valores importantes que merecem nossa atenção, e conhecer o trabalho dessas duas escritoras será um programa de ouro para esse momento que ficará gravado nos anais de nosso sodalício. Peço aos web espectadores que nos acompanham que, após a exibição, compartilhe com seus amigos esse importante encontro. Acompanhe as ações da CLCL através de suas redes sociais. Nosso cordial abraço. Acadêmico Aide França de Oliveira, obrigado pela parceria. Tenho a honra de lhe entregar a palavra para a mediação da noite. Muito obrigado. Prezado Moisés, muito obrigado aí pela apresentação. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um imenso prazer aqui hoje. Estou recebendo aqui a Leila Meirelles e Maria Luzia Della Vinha, conhecida como Naná Della Vinha. Nós vamos conversar um pouco aqui hoje sobre a obra, dessas duas escritoras. A da Leila Meirelles é o livro Raízes Culturais e Peripécias da Vida, e da Naná Della Vinha é o livro Sob a Luz do Seu Olhar, não é isso? Então é uma grande honra para mim receber essas duas mulheres fantásticas, para um bate-papo. Nós estávamos ainda há pouco conversando aqui, que é o que tem de melhor, é bater papo, é conversar. Então, nós vamos começar. Vou começar pedindo a Naná, que se apresente para o nosso público. Naná, com a palavra. Boa noite, professor. Boa noite, Leila, Moisés Mota e os nossos telespectadores, Boa noite. Estamos aí para fazer o nosso bate-papo. Obrigado, Naná. Leila, por favor. Boa noite, Fuad. Boa noite, Naná. Boa noite a todos. Estamos aqui emocionadas por esse momento tão importante para nós. Eu vou começar, então, com você, Naná. Como surgiu, em você o gosto pela leitura? E quando se deu o despertar para a escrita? Para a gente, assim, o gosto pela leitura e o despertar pela escrita. Como que se deu isso? Eu acredito, Aide, que foi muito cedo. Eu era muito garota, muito mesmo. Papai apareceu um dia lá com uma revistinha infantil e falou assim: Aurora, essa revista é a coqueluche do momento. E agora em diante nós vamos comprar para as crianças. Eu e Pedrinho já estávamos alfabetizados, os dois mais velhos. Aí, daí por diante, a revistinha era o Tico-Tico, que tinha personagens interessantíssimos. Tinha 3 garotos travessos, Reco-Reco, Bolão e Azeitona. Era o encantamento dos meninos. Tinha um garoto que esse já era todo chiquinho, todo cheio de coisinha, e chamava Chiquinho mesmo. Então, eu comecei a ler aquele livro e daí não parei mais. Papai começou a comprar tudo. Eu não me lembro se era quinzenal a revistinha ou se era mensal. Eu sei que papai não parou de comprar. Aí nasceu aquela vontade. Eu ficava ansiosa esperando a revista chegar. E o meu irmão mais velho também. E nós líamos, comentávamos, e daí por diante eu fui continuando a ler, depois fui passando a entrar livros de acordo com a minha idade, e aí se deu esse ideia. Eu acredito que todo mundo tem vontade de ler e de escrever. Eu acho que nós já nascemos com esse prazer de ler. A leitura é um prazer enorme, e da leitura vêm as outras coisas boas. Pode acreditar. Obrigado, Naná. Leila, da sua obra, que é uma obra muito interessante, que retrata muita coisa assim da sua infância, como que surgiu essa ideia, a motivação para a produção do livro? Que momento que se deu? Como que se deu? Eu sempre tive vontade. Eu era muito garota e falava
um dia eu vou escrever um livro, um dia eu vou ser advogada, e eu quero conhecer a Espanha, porque eu tinha um tio, ele era um pouco grotesco, mas gostava muito de tocar violão e cantar músicas espanholas, e contar histórias da Espanha, pontos mais interessantíssimos, tudo verídico, tudo acontecido o pai dele, o avô dele, aquela coisa da Espanha. E eu guardava aquilo tudo. E eu pensava, um dia eu vou escrever essas histórias todas. E eu ainda tenho na memória algumas coisas que eu não escrevi, que eu ainda pretendo escrever. E muito interessante mesmo as histórias que o Titi Jovino contava. E muitas pessoas, antigamente, era muito comum as pessoas contar histórias, e eu guardava aquilo tudo na memória. Que, aliás, graças a Deus, é uma luz que eu tenho uma memória bem privilegiada, porque aos 90 anos eu tenho uma lucidez incrível. Eu conto coisas que aconteceram quando eu tinha 4 anos de idade, com inteira lucidez, e todos os detalhes, todos os detalhes. Eu não esqueço de nada. Se deixar, eu escrevo 2, 3 páginas. É um dom mesmo, né? Não é, Laide? Eu acho que é um dom. Isso quer dizer, então, que vem mais coisa boa por aí, né? Já que você tem mais coisa para escrever. Aí eu tenho matéria para escrever mais 2 livros. Inclusive, tem algumas matérias que eu lamentei de não ter saído nesse primeiro livro. Eu tenho algumas poesias lindas e verídicas, acontecimentos mesmo muito, muito marcantes, que daí eu tirei a poesia. Nasceu a poesia desses pequenos casos. Então, são histórias verdadeiras e eu pretendo escrever outro livro, sim. Que ótimo, então, né? Eu pretendo escrever, sim. Tá ótimo. Leila, agora você, então. Como que surge essa ideia e essa motivação para a produção do seu livro? Olha, bem diferente da dona Naná, eu não gostava de ler, não, porque eu fui alfabetizada pela minha mãe e ela não podia me ver à toa, que tinha que mandar ler. Vai ler o livro, eu não aguentava. Aí, quando me mandaram para a escola, eu interessei pelas poesias, porque a gente tinha que decorar as poesias, né? De Olavo Bilac, de Luiz Guimarães. Aí eu gostava das rimas, sabe? Então, depois de adulta, eu resolvi fazer algumas poesias, rasgava fora, jogava. Aí, quando eu fiz uma poesia para minha mãe, aí, como ela ia completar 100 anos, eu li um livro do Fernando Sabino, O Menino no Espelho. Aí ele contando a infância dele e tal, eu falei, sabe de uma coisa, vou escrever também, vou ousar escrever um livro. E a minha memória é muito boa, lembrando do passado, saiu isso aí. Agora sim, Leila, a gente percebe que ele é um livro bastante assim, autobiográfico, né? Você narra muita história ligada à sua infância, né? Como que é essa relação que você conseguiu fazer entre a vida e a arte, né? Você conseguiu fazer uma coisa diferenciada. Como que foi isso para você? Olha, eu fico pensando o seguinte, o pessoal de hoje é muito imediatismo, né? Então, assim, o que era as raízes, que era, parece que vai perdendo assim no tempo, né? Então, eu fui resgatando isso aí através de conversa com alguns primos, alguns tios e tal, e fui reunindo fotos, passagens, muitas que já foram perdidas, meu irmão mais velho, que era bem instruído nessa parte, também já tinha partido, mas o que eu consegui foi isso, e foi em 2 meses que eu consegui, porque tinha que sair do aniversário da minha mãe, em 2018. Que bacana isso. Ô, Naná, e esse seu livro, né? Como que surge a inspiração, né? Como que foi esse processo de criação da sua obra? O Joãozinho colaborou muito, sempre me incentivando, me instigando a escrever, o João Belavinho. Ele também é escritor, né? E ele me ajudou muito. E o meu filho, Rogério, ele sempre dizia, vamos fazer uma coletânea de todas as poesias da senhora e vamos fazer um livro, mãe, vamos fazer um livro, sempre falando. Mas
não falava só e ficava naquele assunto. E o Joãozinho, não, em 17, o João falou, não, nós vamos dar um jeito de publicar um livro. A Naná tem de mostrar esses versos dela, tem muita coisa bonita, muita coisa boa. E aí todo mundo entusiasmou, foi geral, o entusiasmo foi geral. O Joãozinho, muito entusiasmado, e foi logo assim, tomando providências, e daí veio as primeiras notícias que o livro já estava em caminho. Já estava em caminho. E, felizmente, chegou o final. Mas que dá muito trabalho para escrever um livro. Dá muito trabalho, muito suor para escrever um livro. Não é brincadeira, não. Dá muito Mas esse trabalho. material, você já tinha esse material, Naná? Ou você chegou a produzir alguma coisa especificamente para o livro? Eu escrevi, honestamente, eu escrevi 3 poesias para esse livro. Os outros eram poesias, tem poesias aqui de 30 anos atrás. Eu comecei a escrever muito cedo mesmo. Mas para esse, então, ainda três poemas você fez para esse livro. O restante você já tinha isso? Sim, os outros todos eu já tinha. Agora, eu chamo atenção no meu livro, para quem conhece já a minha obra, as palavras da autora, ali eu digo tanta coisa em poucas linhas, eu falo muita coisa. E eu chamo atenção para a pessoa que lê o meu livro, prestar muita atenção. Interessante que tem até um fato muito engraçado, que eu falo nos meus antepassados, portugueses, italianos, artistas, poetas, músicos, e até ciganos. Eu não sei onde eu tirei ciganos, mas eu coloquei até ciganos. Eu não sei, eu não tenho cigano nenhum na minha família, eu não sei onde, naquele momento, saiu aqui. O escritor tem isso, né? Vem as coisas à memória, acho que coisas adormecidas, quem sabe, no passado. Estão inconsciente, né? Vão se apresentando. Isso. Quem sabe, no passado teve algum cigano, né? Com certeza. Ô, Leila, tem alguma parte do livro que você tem mais afinidade, que você mais gosta? Uma parte que você destaque, assim, um gosto maior? Olha, eu gosto mais da parte das poesias, sabe? Porque elas são verdadeiras. Elas, com exceção de uma que eu fiz para minha neta, que ela me pediu, a Viagem no Espaço, essa foi a única que não é real, sabe? Então, as outras, assim, é com muita emoção mesmo que tem nelas, sabe? Entendi. E assim, quando você escreveu, né? Quando a gente escreve, todo mundo que escreve para alguém. E depois, assim, tem até umas coisas que depois eu queria saber da Naná, mas assim, quando a gente escreve para alguém. Qual que foi a sua expectativa como escritora, né, em relação ao público, assim? O que você chegou a pensar em alguma coisa assim? Porque a gente sempre tem um pouco de receio das críticas, né? A gente escreve, a gente põe para fora, mas a gente fica um pouco receoso. Como que foi essa experiência para você? Olha, eu já escrevi muita coisa, já joguei muita coisa fora também por não ter aprovação em casa, sabe? Mas depois, em 2017, eu comecei a fazer um curso de psicologia relacional pela Faculdade de Dom Luciano. Aí eu fui me abrindo assim, e falei, eu tenho que fazer alguma coisa que eu acho que é assim, não tem que pegar a opinião dos outros, não. Mas tinha aqueles dias que eu ficava assim, não, acho que isso não vai dar certo, sabe? Aí eu tenho uma prima que é escritora também, ela escreve, até ela fez uma mensagem aqui, Carmen Lisete, não sei se você conhece. Então, ela me animou muito, falou, não, vai em frente. Aí o pessoal lá também da Lesma falou, não, é isso mesmo, vai em frente. Eu fui com a cara e a coragem, sabe? Foi muita ousadia minha, mas foi bom. Não, mas ficou muito boa a obra, né? Naná, fala pra gente aí, autores prediletos, assim, que te influenciaram ou te influenciam. Alguém que te marcou, uma leitura que tenha te marcado. A minha paixão foi Humberto de Campos, Érico Veríssimo e Gibran. E como também essa experiência, não é? Saber que alguém vai ler assim o que você escreveu.
né? Que você trouxe assim no seu livro? Você faz uma narrativa sobre carnaval, sobre Natal, sobre religiosidade, isso é muito forte no seu livro, né? Sim. Aí você traz as festas, e eu acho que tem uma parte muito interessante que você menciona a sua filha, você faz um poema para sua neta. Então, assim, porque como a Leila falou, quando a gente escreve, às vezes a gente escreve uma coisa muito íntima, né? A gente coloca assim, um sentimento muito profundo. Uma experiência muito pessoal, né? E como que foi essa expectativa sua quando você escreveu, que você pensava no leitor? Como que passou alguma coisa pela sua cabeça? Eu sabia que, modéstia à parte, eu sabia que ia agradar, justamente por ser muito família. Eu sou muito família. Nós todos, os Belavinhos, são assim. Então, eu sabia que ia agradar a escrita em si ia agradar a todos, porque tudo que se trata de família, o brasileiro tem isso, né? Principalmente o mineiro. O mineiro é muito família, né? Então, eu sabia que ia agradar. Agora, é interessante que eu acho que o autor tem as páginas dele assim de predileção, tem como dizer, tem matérias, poemas, textos que são mais prediletos a gente. Sim. Eu tenho uma poesia, aliás, tem mais de uma. Uma é Fantasia Espanhola. Eu acho essa poesia minha, eu estava com toda inspiração no dia, porque eu acho uma poesia rica. Eu falo em Maiorca, Ibiza, Mediterrâneo, eu não sei onde fui buscar tanta coisa. Inclusive, eu levei para o meu médico ler, na época eu estava fazendo tratamento com um cardiologista aqui, o doutor Meireles. Eu estava fazendo um tratamento com ele, e eu levei para ele ler, que ele gosta muito de poesias, eu levei para ele ler, ele falou, mas menina, você foi longe demais, mas que poesia linda. Ele gostou demais da poesia, sabe? E isso incentiva a gente. E eu tenho o costume de, quando escrevo uma coisa que eu sinto que é interessante, que a pessoa vai agradar, eu tenho o hábito de mostrar. Eu gosto de mostrar para as pessoas que chegam, as visitas, os parentes, para ler aí e ver o que você acha, sabe? E outra coisa que eu gosto de escrever, assim, dedicatórias. Eu já escrevi para Marina Biagione, já escrevi para Rafaela, já escrevi para a Lucia, escritora, já dediquei para ela poesias também. Então, eu gosto de dedicar aos amigos algumas linhas, eu acho que isso vai ficar para a posteridade. Com certeza. Essa questão que você fala é muito interessante, igual eu perguntei para a Leila, porque às vezes a gente escreve uma coisa num determinado momento, depois a gente relê e não gosta da leitura, né, da produção que a gente fez. Mas é porque muitas vezes retratou um momento que não era um momento agradável. Exato. Né? Então, isso aí assim, acontece muito com a gente que escreve. Você escreve, não era a hora certa. O momento não era bom. A gente relatou um momento, mas aquele momento não era um momento interessante. Então, a gente costuma ter uma certa rejeição, né, a essa produção que a gente teve. Mas, Leila, o seu livro, eu achei muito interessante, que além de você traz essa questão familiar, essa questão histórica, e você nos dá aulas. Você explica como que funciona uma colônia de formiga, você ensina todo o processo de produção, né, da cachaça. Então, assim, coisas que estão assim, que as pessoas conhecem, sabem que existe, mas realmente não faz parte do universo, as pessoas às vezes não sabem. Então, achei assim, o seu livro ele traz, além de tudo, né, nos contos e nas crônicas, ele traz uma informação. Isso eu achei muito, muito bacana da sua obra. E aí você agora, assim, com relação, você pretendia alguma coisa, tinha um objetivo? Porque eu percebo, assim, tanto na sua quanto no livro da Naná também, um certo resgate, né? Quando a gente revisita esse passado, que para nós é um passado saudosista, né? A gente meio que vive um resgate disso. Eu costumo brincar muito com isso,
que as coisas estão voltando mesmo, né? Fogão a lenha foi uma coisa que foi abolida, foi exorcizada das casas, né? Porque não era mais interessante ter o fogão a lenha. Hoje se tornou uma coisa gourmet, você tem o fogão a lenha, né? A batata doce, ela foi expulsa das cozinhas, ela voltou hoje. Então, assim, tem muita coisa, né? Esse tipo de chá que se tomava na infância, ele retornou. Então, assim, o que você pretendia? Tinha, assim, um objetivo, na hora que você colocou essas letras ali, essa informação, você teve alguma ideia de mostrar isso para alguém, assim, de como que a pessoa vai relacionar? Tive, principalmente para meus filhos, para meus netos, né? Porque foi perdendo isso, eles não tinham a menor ideia de como que funcionava, e quando a gente comentava alguma coisa, mas vocês eram muito pobres. Não era pobre, isso era o que funcionava, na roça era desse jeito, né? Então, não tinha nem luz elétrica, tudo era feito lá no fogão a lenha, né? As cachaças, rapadura, tudo era produzido lá, não comprava nada não, sabe? Então, assim, quando a gente fala, aí eles ficam assim, mas então era muito difícil. Não era todo mundo era assim, né? Agora, quando o meu pai, ele falava assim, quem não quer estudar vai trabalhar. Então, assim, quem queria estudar saiu, foi para Belo Horizonte para estudar. Eu fiquei 2 anos sem querer estudar. Aí depois eu vi que todo mundo estava se dando bem, né? Falei, eu vou estudar também. Naná, como que você vê, né? Você está na academia, você está nesses círculos aí, como que você vê a circulação da literatura em Conselheiro Lafayette hoje? Você percebe um movimento? Como que é a sua visão com relação à nossa literatura aqui lafaietense, ou mesmo regional? Para Naná? Infelizmente, eu acho que hoje caiu um pouco. Eu acho que caiu um pouco ali. Antigamente, a literatura era mais apreciada, era bem mais apreciada. Mas a culpa disso, todo mundo sabe que é o celular, né? Todo mundo sabe. Porque hoje você vê uma palavra, eu quero saber essa palavra, é só ligar o celular que vem a informação, não é? Tem os vocabulário todo, tem tudo no celular. Então, a literatura foi caindo um pouco, mas jamais vai morrer, isso não. Fenecer, nunca, não é? Faz parte da vida, faz parte da vida. Sim. Leila, algum autor que te marcou, algum livro? Pois é, o que eu te falei foram as poesias, né? De Olavo Bilac e do Tomás Antônio Gonzaga, né? Aquela da Maria de Dirceu, aquela Minha Terra tem Palmeira, onde canta o Sabiá, né? A Canção do Exílio. E o último, que foi o Fernando Sabino, com o Menino Espelho, que me inspirou. Ele conta a vida dele da infância, com algumas, assim, as anedotas e tudo, e eu gostei, porque eu gosto dessa parte, assim, mais de humor, sabe? Sim. A Leila travou. Travou um pouco. Naná, vamos dar sequência aqui que a Leila voltou. Mesmo humor, assim, meio irônico, mas eu gosto. Sobre a pessoa não estar lendo mais, eu estava lendo um livro aqui, O Zoológico de Varsóvia, aí a minha sobrinha falou assim, tia Leila, está passando na televisão o filme do Zoológico de Varsóvia. Eu falei, não, eu quero ler o livro. Eu li vários livros da Segunda Guerra. O meu sogro foi expedicionário. Inclusive, ele escreveu um diário que foi até publicado. Chamava Ezelino Meirelles. O livro é bem diferente né? Ele traz muito mais detalhes do que um filme, né? Muito mais. Muito mais. A imersão nossa no livro é muito maior do que no filme, isso aí, de qualquer forma. Mas agora, assim, Leila, e qual que você acha que é o papel da literatura, né, na vida de uma pessoa? Olha, eu acho muito importante, porque na leitura você viaja, mesmo que às vezes você viaja, você aprende, né? Então, assim, tem muita coisa boa mesmo. Agora, eu vou te falar sinceramente, eu acho que o pessoal de Lafayette não gosta muito de ler, não. Porque dos livros que eu escrevi,
ficou bastante, muito para trás, sabe? Aí eu comentei com a Naná, ela falou que é assim mesmo, sabe? O pessoal não interessa muito, não. Naná, literatura. Qual que é a importância da literatura na vida de uma pessoa? O que ela pode fazer? A literatura é uma viagem, não é uma viagem e que a gente alcança o outro. A literatura também ela nos ajuda muito nas horas difíceis da vida, na dureza da vida. A literatura faz com que surja de repente uma leveza. Então, ela nos faz um bem imenso. E, feito eu já falei, ela é imortal. Pois é, nós começamos, o homem começa a escrever no barro, a gente passa pelo período da pedra, papiro, né, e chegamos no papel, né, graças ao Gutenberg. O livro físico, o que vocês acham que vai acontecer com o livro físico? Nesse formato, né, igual vocês lançaram. Vocês acham que ele vai perpetuar? Vai perpetuar. Acho que vai. Vai perpetuar. O livro... Vocês acham que não está em risco esse formato de livro? Não. Eu, pelo menos, gosto muito do livro impresso. Eu gosto muito do livro impresso. Aquele cheiro do papel é uma coisa deliciosa. Professor, eu tenho várias poesias minhas que eu tenho predileção. Eu acho que isso acontece com todas as pessoas que escrevem, né? Todo autor tem alguma coisa que gosta mais. Sim, a gente tem uma tendência, né? Uma coisa que a gente escreve, mas pode observar, normalmente a gente gosta mais daquilo que a gente escreveu no momento... de inspiração mesmo. Inspiração. E de bem-estar. Pode observar isso. Normalmente, aquilo que a gente escreve no momento pesaroso, a gente não tem o hábito de gostar daquela produção. Isso é um fato, assim... Você acha que existe? Isso é universal, isso é geral. Que coisa... Comigo não acontece exatamente assim, não. Porque durante as fases difíceis da minha vida, eu escrevi muito, muito. E normalmente as poesias, eu gosto das poesias que eu escrevi. Passado um tempo, a gente não é que vai esquecer, ninguém esquece alguém que a gente ama, que foi embora. É claro que eu passei por muitas coisas já, a gente não esquece. Mas aquela poesia faz lembrar, mas já não é com tanta dor, faz lembrar como uma homenagem que a gente está fazendo para... Eu ainda não consegui escrever para a minha Sibeli, tem 3 anos que ela partiu, ainda não consegui escrever para ela, mas ainda ontem eu plantei uma roseira e coloquei o nome dela de Roseira Sibeli. Então, quando desabrocha uma rosa, eu falo, minha filha vem me ver. Então, ainda ontem, eu falando sozinha, eu vou escrever uma poesia ou um livro com esse título, O Milagre da Rosa. E aí, Naná, então, já falando nisso, então, os planos, já tem planos para lançar uma outra obra? Porque você tem material já, né? Você falou que você tem. Tenho. Você já está com essa previsão? Nós já podemos aguardar aí um lançamento? Vamos ver se tudo der certo, né? É tudo muito... As coisas são muito nebulosas, né? A gente não pode... Nós estamos numa situação que é tudo muito incerto, não é? Sim, o momento, né? E também eu tenho uma coisa contra a minha idade. Não, mas isso aí não é contra ninguém. Isso pelo contrário, Naná. Leila, algum plano, Leila? Alguma coisa já produzindo aí? Sinceramente, não. Só se surgir alguma coisa nova, sabe? Mas você tem alguma coisa que você já escreveu depois do livro que está guardada, que já está... Não.
Porque às vezes a gente não se debruça em cima de uma obra completa, a gente vai escrevendo, né, Aos poucos, os fragmentos, e depois a gente acaba juntando isso. É igual né? a Naná falou, é bem cansativo, porque quando você está escrevendo, às vezes no meio da noite você acorda e lembra de uma coisa, tem que levantar, anotar, porque senão no dia seguinte já foi embora. Exatamente. É o inconsciente trabalhando, quer dizer, você vai fazer alguma atividade, o inconsciente já está ali empurrando o consciente, se envolvendo, misturando, né? Eu tenho uma poesia que eu escrevi 2 horas da madrugada. Eu perdi o sono e sempre eu tenho uma folha em branco e uma caneta do lado da minha cama. Isso é hábito. Eu peguei o papel e comecei a escrever e saiu uns versos que todo mundo gosta. Ser poeta. Todo mundo que lê essa poesia minha gosta. Porque eu termino falando: Jesus veio ao pé da cama falar de poesia. Era a luz que eu pedia. Ele veio ao pé da cama falar de poesia. Então, eu termino assim, porque eu estava meia dormindo, meia cansada e com insônia. Então, chegou num certo ponto que eu parei, eu falo muitas coisas bonitas, e chega num ponto que eu parei. Aí eu lembrei e falei: Jesus, é a luz que eu pedia, veio ao pé da cama falar de poesia. Termina assim. É linda essa, muito bonita. Deixa eu mostrar aqui a capa do livro da Leila. Vocês estão vendo? Conseguem ver? Muito linda, linda Aí, mesmo. Leila linda. Meirelles, Raízes Culturais e Peripécias da Vida. Essa é a obra fantástica. Parece uma fazenda. É a fazenda do meu avô. Ah, sim. Uma obra muito boa, muito rica de detalhes, muito rica dessa questão mesmo do resgate, de família, de coisas engraçadas. O Leila, o que me chamou a atenção também de um dos seus contos foi a questão da luz que aparece lá, né? Por que me chamou a atenção? A minha mãe era de Resende Costa. E lá também existia uma história, uma lenda sobre uma luz que aparecia, as pessoas iam até a luz e a luz se distanciava. Então, assim, como que essas narrativas, né, quase que universais, elas comunicam, né? Elas vão se comunicando no interior de Minas. Então, eu achei muito interessante, assim, a narrativa da... Eu fiquei até pensando em fazer a experiência que está lá, que eu não posso contar, para não dar spoiler. Quem quiser vai ter que ler o livro para saber como que era essa luz que eles encontram lá, porque eles encontram a luz, né? Eles acham a origem da luz que fica lá assombrando as pessoas. Eu achei muito bacana. Vocês estão vendo aí, essa é a obra... E verdadeiro, só que no final eu não sei como que terminou, porque meu irmão faleceu e eu não fiquei sabendo no final. Muito interessante. Essa é a capa do livro da Naná, Sob a Luz do Seu Olhar, né? Um romantismo do início ao fim. É, romântico mesmo. E Não vou é, te Naná? falar, o Wide, a essência do meu livro, a essência, não tem o nome dele, por incrível que pareça, só naquelas homenagens que me parece que tem o nome dele. A essência desse livro foi o meu primeiro amor, o namoradinho de quando está fazendo ginásio, que vai todos os sonhos no mesmo horário estudar, né? Sai todos os sonhos no mesmo horário. A gente percebe isso aqui, né, Ana? Atrasa um pouquinho para ver se ele... E olha para trás para ver se ele já vem. Ele se chamava Aldo Passi, eram filho de italianos, Aldo Passi. Ele não era um lafaetense, não, mudaram de Juiz de Fora aqui para Lafayette. E logo que regressaram, fizeram amizade lá em casa, porque a nossa casa era a casa que... Eu nunca vi casa da mãe Joana assim, ia todo mundo. A vizinhança toda ia lá, tinha fruta demais, meninada invadia para colher frutas, né? E naquele tempo não se vendia fruta para vizinho. Falava: entra aí, panha, era assim, pode apanhar a mamãe. Papai tinha uma mini granja, tinha muita, uma galinha demais, então poedeiras mesmo. A mamãe dava dúzias de ovos para os vizinhos. Olha se hoje tem isso, a vida mudou muito, né? Mudou. A mamãe dava dúzias de ovos para os vizinhos, ovos de galinha legorme. Os ovos são branquinhos. Então, era
aquela amizade, confraternização entre vizinhos. Os vizinhos eram como parentes, era uma coisa muito boa, que hoje não existe mais, né? É muito difícil. Hoje mudou muito, Hoje né? você tem vizinho aqui que mora aqui há 20 anos que eu não conheço. E se Mas passa... então, me conta, Naná, para quem que você daria uma rosa, então? Para quem que eu daria uma rosa hoje? É. Hoje, nesse momento, eu daria para o professor White. Muito obrigado. Muito bonito aquele poema. Aquela poesia é muito bonita, né? Ou melhor, eu daria duas, uma para você e uma para sua esposa. Muito obrigado. Ô, Leila, agora um fato muito curioso na obra da Leila é porque ela já começa assim, ela, diferente de todo mundo que eu conheço, com todo respeito, ela gosta de mudar de casa, de escola, né? Ela mudou até de nome. Leila, conta pra gente como foi essa questão da sua mudança de nome. Olha, é igual eu conto lá no livro. Na época, o meu pai foi registrar, a gente morava na roça, e ele foi me registrar lá em Senhora de Oliveira, e não pegou certidão de nascimento, não. Aí a minha mãe falava que o meu nome era Leida. Então, eu passei no escolar, tudo, ninguém nunca pediu a certidão. Quando eu fui estudar em Piranga, no ginásio, pediu a certidão, meu nome é Leila. Então, eu achei ótimo, porque eu não gostava do meu nome. Então, era Leida, né? Todo mundo chamava de Leida. Leida. Só que, na realidade, não era é Leila. muito comum, né? Aí a minha sobrinha falou assim, você deu muita sorte. Mas é trocou o nome, né? Ela começa narrando isso, que ela gosta de mudança, inclusive mudou até de nome. É muito... Interessante. Eu gosto ainda de mudança. É muito original eu gosto isso. de mudança. E eu não, eu sou muito apegada. Sou apegada às coisas. Eu não mudo, não. Não mudo de nada. De nada. E aqui em casa eles ficam bravinhos comigo por isso. Eu não mudo muito, não. É tudo sempre. Passa o tempo e tá tudo a mesma coisa. É questão de cada um gosta de uma determinada forma, né? É. Mas então, Naná, mensagem final para quem está nos prestigiando aí, quem vai nos prestigiar depois. Mas já está acabando, está tão delicioso. Mas aí isso que é importante, vai ficar com esse gostinho de quero mais, né? De quero mais, né? Para quem está nos prestigiando, para quem vai nos prestigiar depois também, que isso vai ficar gravado, né, no YouTube da academia. Sim. Né? Então, qual que é a mensagem que você deixa aí para os nossos leitores, para quem está nos assistindo, com relação à literatura, com relação à poesia? A palavra agora é sua, Naná. Literatura é uma viagem que nós fazemos através das pessoas, da vida. A literatura faz parte de tudo, tudo. E eu acho que todos nós devíamos dedicar mais, porque ela nos traz muita... Na dor, ela nos traz muito conforto. A literatura nos traz conforto. Ela que nos ergue. Ela que nos ergue. Pode acreditar. Obrigado, Naná. Leila, uma mensagem. Olha, apesar de os jovens hoje estão lendo pouco, eu deixo a mensagem seguinte: leiam mais, porque a leitura ela leva a gente a um caminho que às vezes a gente está assim muito estressado, tudo, e ela assim descarrega um pouco o estresse, umas boas leituras, é lógico. Então acho que sim, devem ler mais. Eu queria pedir licença, Leila, posso ler o prólogo aqui da sua obra, que fala dessa mudança? Posso? Ao contrário de muita gente, eu sempre gostei de mudar. Já mudei de casa umas 10 vezes e de cidade 2 vezes. Quando se muda, tudo sai do lugar. É uma boa confusão. Abre gaveta daqui, separa coisas úteis e inúteis dali, e o que estava guardado sem utilidade fica para doação ou para o lixo.
também pode esbarrar com alguma coisa de valor que achávamos haver sumido. Colocar as coisas nos devidos lugares é o grande desafio, demorado e cansativo, mas gratificante. Em se mudando de casa, muitas outras coisas mudam. Muda de vizinhos, de escola, de padaria, de igreja, tudo é novidade. Até entender os novos movimentos da rua, os barulhos dos vizinhos, os latidos dos cachorros, o som da televisão, o cheiro da tinta das paredes e por aí afora. Depois de tanto cansaço, adormecemos e tudo fica em paz. Indubitavelmente, posso dizer que mudar é muito bom. Tanto é que já mudei até de nome. Das mudanças que fiz com a minha família, uma foi histórica. Então, essa é a narrativa que a Leila traz nessa obra. Está aparecendo aqui para mim, aparece, né, nessa obra que é fantástica, eu recomendo. É um livro leve, super agradável. Tá? Naná, eu vou te pedir licença para ler uma poesia, um poema que fica aqui na minha cabeça, que eu te fiz a pergunta. Né? O título é Você. Você foi apenas ilusão, minha ilusão de menina moça, fantasia, que eu não trocaria pela mais bela realidade. Você foi o sonho bem sonhado, foi o sol iluminado das minhas manhãs febris. Você foi o sonho ou a realidade? Uma mistura que eu não sei de quê. Ontem, fantasia de menina moça. Hoje, apenas um relicário de saudade. Não é isso? Verdade, obrigada. Eu queria agradecer, né, Leila Meirelles, Naná Bellavinha, né, por esse bate-papo maravilhoso. Né, espero que a gente possa marcar outras conversas, que fique com esse gostinho de quero mais, não é isso? Eu acho que isso é que é o gostoso. Mas, de coração, muito obrigado pela participação de vocês. Nós é que agradecemos a oportunidade, professor. Foi muito bom. Muito eu fiquei muito lisonjeada com os seus comentários. Eu também fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigado, Moisés. Confrade Moisés, para o fechamento. Muito obrigado. Olha, o encontro foi formidável, não tem nem o que dizer. Conhecer um pouco mais desse processo de escrita da Leila Meirelles e da nossa querida Naná Bellavinha, né? Foi um encontro muito prazeroso, ocorreu de uma maneira muito tranquila, muito leve, e a gente está terminando com esse gostinho de quero mais, né? Esse gostinho bom, essa coisa interessante que aguça o nosso desejo de conhecer mais a obra de vocês. Eu fiquei muito feliz em encontrar aqui a Leila Meirelles, né? Leila, há muitos anos que a gente não se encontra, eu desde criança ainda que não a vejo, e fiquei muito feliz de conhecer o seu trabalho, né? De saber do seu processo de escrita, e, sem dúvida, o que dizer da Naná, nossa confreira, né? Nossa amadíssima Naná Bellavinha, Obrigada. E parabenizar o nosso estimado confrade Wide Francis pela mediação brilhante, pelo trabalho de pesquisa e também por essa atenção que ele tem para com os escritores locais. Isso é muito importante, porque nós precisamos valorizar a prata da casa. E isso o professor Wide tem realizado com maestria. Meus parabéns a todos, muito obrigado pela nossa audiência. Nós tivemos aqui a presença de várias pessoas, web espectadores, através do YouTube. E, como eu disse logo no início, né, esse encontro vai ficar gravado no nosso canal e pode compartilhar aí com outros interessados, né? Sem dúvida, o conteúdo aqui é muito rico. Com certeza. Moisés, muito obrigado aí pelo apoio, né, da academia nesse projeto, e que venham outros no ano que vem, né, que a gente possa convidar mais autores lafaytenses, regionais, para que a gente possa fazer isso aqui que é o gostoso, esse bate-papo literário. Sem dúvida. Teremos muitas oportunidades aí pela frente e, como sempre, eu digo, a Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette está de portas abertas. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Boa noite, boa noite a todos, muito obrigado.